Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Hoje chegamos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né? Uma carta muito inspiradora, pelo menos para mim, né? Eu estou me inspirando muito, estou me motivando muito quando eu vejo, né, essa alegria, né, esse orgulho que Paulo tem, né, pelos Tessalonicenses, né? Que ele tanto se anima, como ele falou no capítulo 3, né? Tanto se alegra, né, também por causa dessa fé que ele tem conhecido, né, que ele tem visto dos Tessalonicenses, tem animado muito Paulo e também tem animado com certeza a gente aqui que está fazendo a nossa leitura. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, convido você a ler comigo o capítulo 4, né? Já estou com minha Bíblia aberta aqui, leia comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Olha aí, Paulo continua elogiando os Tessalonicenses. Ele diz, do mesmo jeito que vocês receberam, quanto à maneira de vocês viverem e agradar a Deus, continue assim. Ele está dizendo, continue nessa maneira de viver e agradar a Deus, progredindo cada vez mais. Então ele pede que ele sempre continue avançando para frente e não regredindo, sempre avançando e melhorando cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E aí a gente vê, como a gente viu lá na introdução de Tessalonicenses, um dos problemas que tinha naquela igreja, de algumas pessoas, naquela cidade de Tessalônica, muitas pessoas viviam da prostituição, muitas pessoas viviam fazendo o que queriam do corpo, muitas pessoas achavam que o fato de fazer sexo com qualquer pessoa, ou de vender o próprio corpo, ou de fazer sexo por dinheiro, esse tipo de coisa, irmãos, que a gente sabe que desde essa época já existia, tinha pessoas que não entendiam ainda, que achavam que isso não tinha problema perante Deus, era uma coisa comum entre os Tessalonicenses. Então Paulo fez questão aí já no finalzinho da sua carta de lembrar também essas coisas, quanto à santificação, E eu achei interessante o versículo 3, Eu vou destacar aqui o versículo 3, quando ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus quer que a gente sempre esteja santificado, purificado, e aí ele fala da questão da prostituição, que cada um, ele diz aí, cada um saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como ele fala aí, como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios que não conhecem a Deus usam o corpo de qualquer maneira, faz o que quer com o corpo, não se preocupa com o corpo, não está nem aí. Mas a gente não, a gente sabe que o corpo, irmãos, ele é morada do Espírito Santo e a gente precisa cuidar bem dele, a gente precisa não entregar esse nosso corpo a qualquer pessoa, a qualquer um, Então tudo isso Paulo também está preocupado aí com a santificação e com esse pequeno problema, pequeno entre aspas, que existia lá também naquela região dos Tessalonicenses. Então Paulo lembrou disso na sua carta, Então no versículo 7 ele diz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, Vou destacar esse versículo também, para que a gente lembre, de estar o tempo todo realmente nos santificando cada vez mais, irmãos? De Sarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, olha aí, não há necessidade de que eu vos escreva. Olha aí, que é o amor entre os irmãos, entre cada um. Veja que interessante, não há necessidade, eu não preciso escrever para vocês, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então veja mais um elogio, Paulo volta a elogiar
E ele diz, olha, com relação ao amor fraternal eu nem preciso falar, né? Porque vocês já estão procedendo, já estão instruídos, né, que deveis amar uns aos outros e estão praticando isso mesmo, né? Ele diz aqui, ó, com todos os irmãos da Macedônia, né? Como era uma bênção esses irmãos lá, os tessalonicenses. Contudo, ele diz, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha aí, Paulo quer sempre o melhor, né? Paulo diz, olha, vocês estão bem, vocês estão fazendo certo, mas pode melhorar, né? Pode ser melhor ainda, continuem progredindo, a gente sempre pode melhorar, né, irmãos? Em tudo que a gente faz, a gente pode sim melhorar, a gente nunca vai chegar na perfeição, sempre a gente pode fazer um pouquinho mais, né? Então ele diz, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para os de fora e nada venhais a precisar, né? Então Paulo dizendo aí também, né, para se esforçar com o seu trabalho, né, com suas próprias mãos, né, para evitar que as pessoas fiquem falando que está dependendo de alguém, né, que cada um tem o seu próprio sustento, né, cada um trabalhando com sua própria mão e com dignidade, que é importante, né, irmãos? A igreja precisa, eu e você, a gente precisa andar com dignidade para dar o exemplo, né, para que as pessoas, nossos vizinhos, por onde quer que a gente ande, veja a gente, né, veja o bom exemplo da gente, né, e conquiste também as pessoas com o nosso proceder. Então Paulo lembrando aí, né, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, né? Então aí Paulo vai começar a falar um pouquinho, né, sobre a questão da morte, né? Quando ele diz aqui com respeito aos que dormem, né, Paulo quer dar uma instrução, né? Paulo quer dar uma instrução porque com certeza lembra que os tessalonicenses estavam vivendo uma perseguição, né? E possivelmente alguns já estavam morrendo com isso, né? Várias pessoas já estavam sendo perdidas com essa perseguição. Mas ele diz, olha, não vos entristecerdes, né, como os demais, né? Aqueles que não têm esperança são os que se entristecem com a morte, né? Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja que promessa, veja que bênção maravilhosa. Esse versículo 14 é uma promessa, só esse versículo 14, né? A gente deve refletir o suficiente para a gente não se entristecer com a morte, né? Eu sei que é difícil, eu sei que quando a gente perde alguém querido, é uma coisa horrível, deve ser muito ruim. Mas ele diz, olha, lembra que Jesus, quando voltar, né? Olha aí, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, olha aí, estará junto com Deus e junto com Jesus, né? Eles virão junto os que dormem, né? Então, só isso aí já é um motivo de esperança maravilhosa e de dar conforto ao nosso coração, né? A tristeza vem, a saudade vem com os que dormem, mas isso aí nos dá um consolo maravilhoso, né? Eles vão voltar na companhia de Deus, né? Junto com Deus e junto com Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então aí Paulo falando, olha, os que dormem vão vir primeiro, né? A gente não vai primeiro, a gente não vai subir primeiro do que ele. Primeiro, né, tem prioridade aqueles que dormem, aqueles que já morreram vão ser ressuscitados primeiro, né? Então mais uma esperança, mais um conforto para a gente, quando a gente lembra, né, irmãos, dos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Olha aí, ele falando, e ele já meio que já coloca, né, como será, né, nesse grande dia. Veja como vai ser maravilhoso esse dia, irmãos. A voz, olha aí, o Senhor vai dar a sua palavra de ordem, né, ouvida a voz de um arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, né? Tudo isso vai acontecer, né? E aí descerá dos céus, né? E ele diz, os mortos, né, vão ser, os mortos em Cristo, né, vão ser ressuscitados primeiro, né? Que bênção maravilhosa, né, irmãos? Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, né, seremos arrebatados. A gente não vai ressuscitar porque a gente, né, ficou vivo, né? Quando Jesus voltar, se a gente estiver vivo, a gente vai ser arrebatado. Olha ali. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens,
para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, né, com essas palavras. Então, Paulo aí instruindo, como eu falei, né, possivelmente eles estavam perdendo alguns irmãos nessa perseguição, nessa tribulação que eles estavam passando, mas Paulo diz, olha, consolai cada um, uns aos outros, consolai com essas palavras, né? Lembra disso, lembra que os mortos vão ressuscitar primeiro, lembra o que vai acontecer com a gente quando Jesus voltar e os mortos também que vão vir, vão voltar na presença de Deus, né? Isso é uma esperança e realmente isso é um consolo maravilhoso, né, que Paulo está dando aí aos Colossenses, né, para que a gente não seja ignorante com relação à morte, né? Foi o que ele falou aqui no início, né? Olha, para que vocês não sejam ignorantes, né, não tenham conhecimento. Agora a gente tem conhecimento, né, sobre a morte, sobre os que dormem, né? Então Paulo está dando essa instrução aí e o objetivo era consolar, né? Consolar possivelmente aqueles que estavam perdendo entre queridos, né, isso, irmãos. Então eu vou destacar aqui, né, o versículo 17 também me chamou a atenção. Ele diz, depois nós, né, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor, né, e assim estaremos para sempre, né, vamos viver para sempre com o Senhor, né? Que maravilha, irmãos, essa promessa, né? Só de lembrar eu já fico ansioso, já fico imaginando como será esse dia, né? Com a voz do arcanjo, né? Com a ordem do Senhor, com a trombeta, né? Que será ressoada por Deus, como vai ser maravilhoso esse dia, irmãos. Então, a gente usa essas palavras, né? A gente fica lembrando disso como consolo, né? Quando a gente perder um ente querido, quando a gente tiver de enfrentar aí a morte, a perda de alguém, né? Como o próprio Paulo falou, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então é isso, irmãos. Finalizamos então mais um capítulo dessa carta tão bonita, tão maravilhosa, né? Uma carta onde a gente vê tantos exemplos bons, né, dos Tessalonicenses, né, que eles estão seguindo firme e tem alegrado Paulo aí com todo o seu proceder, com toda a sua fé, com tudo que eles vinham fazendo direitinho, certinho, né, tem alegrado Paulo e tem nos servido também de inspiração, de motivação. Não é verdade, irmãos? Então é isso, finalizamos mais uma leitura bíblica. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia, né? Até a nossa próxima leitura. Amém?